Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de microbiologia. Hoje vamos abordar mais um assunto. Hoje o vídeo vai ser diferente. Sexta-feira eu fiz um vídeo me mostrando, né, me apresentando. Falei um pouquinho sobre aquilo que a gente vai ver, né, ao longo no decorrer dessa matéria. Falei um pouquinho, a gente conversou, né? Falei um pouquinho para vocês sobre as necessidades humanas básicas, pirâmide de Maslow e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto, vocês podem me perguntar, pode publicar na plataforma do Google, tá bom? Falei um pouquinho sobre a atuação, né, da enfermagem, qual que é a importância de saber sobre essas necessidades básicas, né, um pouquinho sobre o trabalho da enfermagem. Falei um pouquinho da Wanda Horta, né, que foi uma enfermeira pioneira aí, que desenvolveu o processo e ajuda a gente até hoje no processo de enfermagem. E acredito que foi isso, né? Então, hoje eu fiz uma apresentação de slides, eu vou passando eles na tela e vou falando, vou explicando e vou disponibilizar esse material para vocês também. Eu preciso mostrar umas imagens, tem alguns textos também, então acho que assim fica um pouco mais fácil, tá bom? Eu já dei uma lida, não consegui acompanhar tudo ainda sobre as atividades de apresentação pessoal que vocês fizeram, mas na grande maioria que eu consegui ler, como grande dificultador, né, muitos relataram a questão do ensino à distância, né, e como eu falei na aula passada, é desafiador, tanto para vocês quanto para mim, mas é uma coisa que que é nova e que a gente pode aprender muito com isso, até porque se vocês, né, se algum de vocês decidirem progredir aí na carreira da enfermagem mesmo, fazer o técnico, a faculdade e tudo mais, a maioria das pós-graduações estão sendo assim, né, em EAD. E muitas matérias também. A faculdade em si não, né, ela é presencial, mas ela tem algumas matérias online. Então é uma coisa pra gente ir se adaptando, né? Neste momento eu acho que a gente exige um pouco mais, né, da leitura, né, principalmente da leitura. Querendo ou não, na sala de aula geralmente tá tudo mastigado, tá tudo escrito e tudo mais, e a gente não tem o hábito da leitura, então às vezes às vezes não, né? No EAD exige-se um pouco mais, né, da dedicação à leitura. E isso é bom, né? Porque quem lê bem, escreve bem, né? Então, muitas coisas, às vezes, a gente tem dificuldade de escrever, a gente não sabe escrever, mas, né, de acordo com o aprimoramento da nossa leitura, a gente vai acostumando, né, com as palavras, e aí os erros das palavras, eles ficam menos grosseiros, assim. Os erros, a chance de acontecer os erros são menos. Então, uma coisa que a gente pode já começar a praticar até o final do curso também, né? Eu não sei se todos vocês têm o livro. Eu sei que existe um livro do módulo de auxiliar. Se eu não me engano, são 2 livros, volume 1 e 2. Eu não sei como é que tá essa questão de adquirir o livro e tudo mais, mas quando vocês tiverem o livro, são 2 livros bem grossos e a prática da leitura ajuda bastante, né? Às vezes a gente lê, a gente se dispersa, é um pouco difícil, mas se a gente criar esse hábito é uma coisa muito importante. Não só ler através das telas, mas ler o papel também, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vou passar para vocês então um pouquinho sobre o processo saúde e doença. A gente falou sobre as necessidades humanas básicas, o que o homem precisa e não precisa para satisfazer, para ter as suas necessidades humanas básicas, desde das fisiológicas, que são básicas, que são para o corpo sobreviver, até a sua autorrealização. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo saúde e doença, quais são as concepções de saúde e de doença, um pouquinho do histórico, né, de descoberta das doenças. E aí, vamos indo, eu vou explicando para vocês, tá bom?
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção, né, a definição de doença. Então, a doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Então, o que quer dizer essa frase, né? Então, a doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas. O que são fisiopatológicas? São físicas e que querem dizer relacionado a algum tipo de doença, algum agente patológico, alguma infecção. Então, a doença ela não pode ser compreendida apenas por meio dessas medições, né? Então, por exemplo, uma pressão alta, a gente faz aferição, a verificação da pressão. Então, a doença ela não pode ser compreendida apenas por isso, né? Mas tem que ser considerado também o sofrimento, a dor, os valores, sentimentos expressos pelo corpo. E é um exemplo clássico assim de doença e que às vezes não dá para compreender só por medição física, medição de doença, de infecção, é o estresse. O estresse hoje ele afeta muito o corpo, né? O corpo e a mente, eles ficam muito doentes, né? E muitas das vezes não dá para medir, né? Não dá para medir. É uma questão clínica. Então, é isso que quer dizer, essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, não dá para falar só que a doença é causada por algum agente, por algum micro-organismo, uma bactéria, um vírus, né? Existem diversas manifestações do corpo que podem determinar a doença, tá? E a saúde, né? Qual que é a definição de saúde? A saúde é silenciosa, geralmente não a percebemos em sua plenitude. Na maior parte das vezes, apenas a identificamos quando adoecemos. Então, geralmente a gente não percebe, a gente não fala da saúde, né? A gente não percebe a saúde, fala assim, minha saúde é boa, minha saúde é isso. A gente só percebe que a gente perde um pouco da saúde quando a gente fica doente, né? E dentro da saúde pública, da saúde coletiva, essa é uma das coisas que a gente tenta prestar um pouco mais de atenção. A gente vai ver nos níveis de prevenção daqui a pouquinho com relação a isso, né? A promoção da saúde é o quê? A gente manter a saúde, a gente melhorar a saúde e não só evitar a doença, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. E desde 1947, a Organização Mundial da Saúde define a saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Porque antes disso, a saúde era considerada ausência da doença. Então, se eu não tenho doença física, se eu não tenho doença física, eu sou saudável. Mas a gente sabe que não é isso. Como eu disse pra vocês, um caso clássico, né? Um exemplo clássico é o estresse, mas existem muitos outros exemplos. Na imagem tem aí, né, a saúde, o físico, estar bem com o nosso corpo, espiritual, satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida, o social, nossos relacionamentos sociais em clima de harmonia, e o mental, satisfazer as nossas necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Se a gente for analisar, né, todos esses itens, físico, espiritual, social e mental, tem bastante a ver com a pirâmide que a gente viu das necessidades humanas básicas, né? Então, tudo é um conjunto, né? Por isso que o paciente, ele não é tratado só pela sua doença, ele é tratado como um todo, porque a saúde engloba tudo, né? Então, ele não é só a doença, né? Já vi muitas vezes o tratamento mesmo. Falou assim, aquele paciente do diabetes. Aquele paciente do câncer. Aquele paciente do tumor. Aquele paciente da perna. Não, né? Ele não é a doença. Ele é um ser humano. Que ele precisa, ele é todo um conjunto, ele não é só o corpo, né? Então, isso é importante a gente saber qual que é a definição mesmo da saúde, o que é considerado a saúde. Isso vale a pena a gente prestar atenção também para nós. A gente tá falando da enfermagem, que a gente vai cuidar do outro e tudo mais, mas a gente pode começar a refletir sobre a nossa também, né? Como está o nosso bem-estar físico,
Eu sei que trabalhar e estudar não é fácil, gente, e não sobra muito tempo pro físico, né? Então, às vezes a gente se sente muito cansado, a gente se alimenta mal e tudo mais, mas vale a pena a gente começar a refletir o que a gente pode fazer para mudar. O mental e o social. Eu incluo também, eu gosto de incluir o espiritual, né? Lembrando que o espiritual não tem a ver com religião, né? Mas que nem tá escrito aí na imagem. São valores, plano de vida, aquilo que eu acredito. Eu posso acreditar em um Deus, eu posso acreditar numa energia, eu posso acreditar no universo, eu posso não acreditar em nada, né? Mas a gente tem essa parte espiritual, não é diferente. Espiritual de religião, tá? Então, a parte espiritual todo mundo tem. Uma parte espiritual, aquilo que acredita, né? Que nos motiva a ser melhores, ou que nos motiva a ter certos valores, a ter um plano de vida, enfim, é essa questão espiritual que a gente tem que levar em consideração, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho de história, é bem resumido, porque o histórico é um pouco grande, mas eu acho que vale a pena a gente não precisa pegar a fundo, a gente precisa entender o contexto, tá? Mas depois eu disponibilizo também o material que eu tirei esse histórico, que é uma apostila do SUS, do processo mesmo saúde e doença, e tem todo o histórico detalhado. Mas eu acho que um resumo já nos ajuda a entender, tá? Então, na antiguidade, acreditava-se que a saúde era dádiva dos deuses e a doença castigos por erros do próprio indivíduo ou de seus antepassados. Então, há muito tempo atrás, na antiguidade, antes de Cristo, né? Então, acreditava-se que as doenças eram castigos. Então, quem era doente era castigado. Por quê? Errou, cometeu algum ato grave ou pagando pelo erro dos seus antepassados, né? Essa é uma questão histórica, não sei, né? Mas quem segue algum tipo de religião e tudo mais, isso tem até descrito na Bíblia, né? Principalmente pessoas que eram cegas, pessoas com lepra, naquela época eram pessoas excluídas da sociedade e acreditava-se que era uma questão de castigo, né? E quem era saudável acreditava-se que era uma bênção ou uma dádiva. Em mais ou menos no ano mais ou menos de 400 a.C., Hipócrates, hoje ele é considerado o pai da medicina porque ele que começou alguns estudos, não só nesse sentido, mas ele que começou a dar uma atenção maior. Ele desenvolveu um tratado que se chama Os Ares e os Lugares, que relacionava os locais de moradia, a água para beber e ventos com a saúde e a doença. Então, naquela época, ele já começou a fazer algumas observações que, dependendo do lugar que a pessoa morava, da água que a pessoa bebia ou dos ventos que tinham na região, associava um local saudável ou um local de potencial doença, tá? Então, daquela época, ele já começou a levantar essa questão. Séculos mais tarde, as populações passaram a viver em comunidades maiores, tá? Então, o número de habitantes começou a ficar maior para menos espaço, então começou a ter mais pessoas nas comunidades. E a teoria predominante, então a teoria da época foi que a doença seria transmitida através da inspiração de gases de animais e dejetos em decomposição. Essa foi a segunda teoria, depois da teoria de Hipócrates. Mas lembrando que ele foi o que deu o start aí nesse tipo de estudo. Essa teoria dos gases de animais e dejetos em decomposição, ela permaneceu até o século XIX. A partir disto, começou a predominar a teoria microbiana, que começou a identificar multicausalidade das doenças, ou seja, inúmeros fatores que poderiam causar doenças. E essa teoria microbiana significa o quê? Começaram a descobrir bactérias, né? Bactérias, vírus, e começaram a entender que podia ter inúmeras causas às doenças. Em 1958, foi conceituado o movimento da medicina preventiva, que defende a tríade ecológica, que define um modelo de causalidade das doenças, a partir das relações entre agente, hospedeiro e meio ambiente. Então, em 1958, é que foi conceituado esse movimento de prevenção e foi estudado e foi definido,
que as doenças, elas fazem parte dessa tríade: agente, hospedeiro e meio ambiente. Agente sempre seria um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo. Hospedeiro é um corpo, né, por exemplo, que esse a gente precisa para poder se desenvolver. E o meio ambiente, que são as relações, são os contatos, água, ar, tudo aquilo que pode transmitir as doenças, tá? Então, mais pra frente a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas foi em 1958 que foi definido essa tríade com relação às infecções e às doenças, tá? Então, só pra gente entender mesmo um pouquinho do histórico. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tipos de prevenção, né? Os tipos não, as fases, desculpa. A prevenção é o quê? Qual que é o conceito de prevenção? A ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. Então, o que significa prevenção? A gente se antecipar, né? Então, existe a história natural das doenças, né? De cada doença, ou pelo menos tenta-se estudar de acordo com o surgimento delas, e a fim de tornar improvável o progresso. Então, a ideia é se antecipar para que essa doença não progrida, tanto comunitariamente quanto individualmente, tá? A prevenção tem como objetivo diminuir complicações e reduzir os fatores de risco. Então, ela se apresenta em 3 fases da prevenção. A primeira é a prevenção primária. A prevenção primária inclui a promoção da saúde. O que é a promoção da saúde? Medidas amplas que visam ao aumento do bem-estar geral e da qualidade de vida. Então, é o quê? Melhorar a saúde. A promoção da saúde, ela não é específica. Então, ela é pra gente melhorar a nossa saúde. Então, aqui, na primeira imagem que mostra, deixa eu ver se eu consigo o mouse. Meditação, pode ser a parte da espiritualidade que a gente falou, bom sono, boa alimentação, né? Um bom estado físico, atividades físicas. Então, são todas as medidas que a gente usa para melhorar a nossa saúde, tá? Então, isso que é a promoção à saúde, a nossa saúde e a saúde do indivíduo. Então, por exemplo, um exemplo prático que a gente pode fazer quanto área da saúde com relação à promoção da saúde. Então, a promoção da saúde a gente pode fazer o quê? Atividade física. Então, tem muitos postos de saúde que fazem grupos de caminhada, né? Existem umas práticas naturais que fazem tipo uns alongamentos e tudo mais. Grupos de orientação com relação à alimentação. Então, tudo isso faz parte da promoção da saúde, né? Que são medidas para a gente melhorar a qualidade de vida, sem focar em nenhuma doença, né? Sem falar assim, eu vou caminhar para não ter diabetes, eu vou caminhar para não ter pressão alta, eu vou, sei lá, limpar, lavar bem a salada com hipoclorito de sódio e tudo mais para eu não ter uma verminose. Então, não é nada focado, são hábitos de vida que aumentam a nossa qualidade de vida no geral, né? Não é específico. Então, essa é a promoção da saúde. E a gente tem a proteção específica, que é contra agentes patológicos ou adequação de medidas de barreira contra agentes do meio ambiente. Então, o que é isso? Ela é uma proteção específica. Então, ela é uma proteção para algo. Um desenho que eu coloquei aí, que exemplifica um pouquinho, são as vacinas, né? Então, a vacina, ela é específica, ela é uma proteção específica, cada vacina para cada doença, né? Mas existem outros exemplos também de proteção específica, que é, por exemplo, o tratamento de água, né? O tratamento da água, ela previne bastante doenças, né? Porque uma água contaminada, ela pode trazer inúmeras doenças. Um exemplo é uma diarreia, por exemplo, desidratação e tudo mais, por falta de cuidado, tratamento de água. Outra proteção específica que a gente pode
dar como exemplo é diminuição da ingestão de sal, por exemplo. Eu vou diminuir o sal da comida para evitar que eu tenha pressão alta. Então, são proteções específicas, tá? A gente adequa, faz algumas medidas de barreira contra contra a doença específica. Aí esses foram os 2 tópicos de prevenção primária, tá bom? Que é antes de acontecer a doença, não acontece a doença. Na prevenção secundária, ela é realizada no indivíduo sob a ação do agente causador da doença. O que significa? Na prevenção secundária, o indivíduo já está doente, ele já tem, tá? Então, é dividido em 2 partes. O diagnóstico e o tratamento precoce, que é o quê? A busca ativa de casos, exames periódicos, isolamentos, evitando a propagação da doença. Tratamentos para evitar a sua progressão. Então, eu coloquei um pulmãozinho aí só para dar um exemplo bem clássico do que a gente faz numa unidade básica de saúde. Por exemplo, busca ativa de casos. Então, assim, uma das buscas ativas que a gente faz bastante é de tuberculose, né? Porque às vezes o paciente demora muito para entender que ele tá doente, que ele precisa de uma avaliação. Então, a gente faz uma busca ativa. O que é essa busca ativa? É ver se o indivíduo tá com tosse há mais de 3 semanas, se tem, né, se tá emagrecendo nos últimos meses, se tem febre à noite, enfim. São ações para diagnóstico e tratamento precoce, a fim de evitar a progressão da doença no indivíduo ou na comunidade. Um outro exemplo de prevenção secundária, a gente pode falar um pouquinho sobre o coronavírus, né? O coronavírus a gente ainda não tem estudo aprofundado, né? Quase nenhum, na verdade, porque é um vírus novo, então a gente não sabe a história natural da doença, que é isso que a gente tá vendo aqui um pouquinho, como as outras doenças já tem, mas a gente já tá na secundária, porque a gente entende que o isolamento, como tá escrito aqui, isolamentos evitando a propagação da doença. Então, quem já tem é isolado, né? Então, esse é um exemplo também de prevenção secundária. Então, a primária, a gente faz ações que antes de ter a doença. Então, se a gente for falar do coronavírus, quem ainda não adquiriu, quem não tem, né? Não teve contato com a doença, não tem sintomas, toma medidas, né? Para evitar. Só que aí são as medidas. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. São as proteções específicas, né? A promoção da saúde, a gente tá bem, a gente aumentar a nossa imunidade, não só para isso, mas para qualquer outra coisa. A proteção específica é o que a gente pode estar fazendo agora com relação a tá quase liberado, tá praticamente liberado aí o uso de máscaras, né, pela população. Então, essa é uma proteção específica. A higiene das mãos que a gente tá fazendo, o isolamento social, são proteções específicas para o coronavírus. Só um exemplo, trazendo a questão do coronavírus, né, pro nosso... de exemplo aqui para o nosso estudo, tá? E aí, quem já tem os sintomas, quem já teve contato, quem tá desenvolvendo a doença, então já tá na prevenção secundária, tá? Então, tem o diagnóstico e o tratamento precoce, que é isso que eu falei pra vocês, dei exemplo também da tuberculose. E a gente tem a limitação da incapacidade, que são ações para controlar a doença instalada e evitar futuras complicações e sequelas. Então, depois que a pessoa já está doente, já está infectada, além do diagnóstico e tratamento precoce, um dos objetivos é a limitação da incapacidade. Então, são ações que são tomadas para controlar a doença instalada e evitar complicações. Por exemplo, quem é hipertenso? Quem é hipertenso precisa fazer o tratamento. Quem é diabético também precisa fazer o tratamento. É um nível de prevenção secundária e o uso das medicações, né? A atividade física, a ingesta de água, a diminuição de sal, de açúcar na alimentação, ajudam na limitação da incapacidade. Então, são ações que controlam a doença e evita que ela seja pior, né? Mais pra frente, em outras matérias, a gente, né,
acredito que não seja eu outro professor, mas vocês vão ver sobre as doenças, pressão alta, diabetes, complicações. A gente sabe que a pressão alta, né, a hipertensão pode causar um AVC, que é o acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio. Então, a ideia desse tratamento é limitar a incapacidade, evitar que isso piore. E o último nível de prevenção é a prevenção terciária, que ela consiste basicamente na reabilitação, que é a fim de impedir a incapacidade total. Então, fisioterapia, terapia ocupacional, ocupação para o reabilitado. Tudo aquilo que ajuda o indivíduo a não ter uma incapacidade total, ou seja, conviver, né? Se reabilitar aos poucos com relação àquilo. É claro que se a gente falar de doenças crônicas, o paciente sempre vai ter, né? Então, a hipertensão a gente sabe que não tem cura, ela tem controle, mas ela não tem cura, né? Mas esse paciente, ele pode ser reabilitado, né? Porque se de repente ele acha que ele não pode comer mais nada, que ele não vai ter mais vida social, enfim, não, ele pode ter vida social, até porque faz parte, né, das nossas necessidades, precisa interagir, precisa conversar, precisa sair de casa, enfim. Mesmo pacientes com doenças crônicas, eles passam por esse nível de prevenção terciária que é a reabilitação. Mas a reabilitação consiste em impedir a incapacidade total do indivíduo, tá bom? Então, esses são os 3 níveis de prevenção. Essas são as referências bibliográficas, vai estar também no material de vocês, que foi o que eu usei para poder montar, tá? Essa aula. E é isso. Então, a gente precisa saber um pouquinho sobre o histórico. As doenças, elas têm uma história natural, elas têm uma origem, né? Elas têm todo um contexto. E os níveis de prevenção são de extrema importância para a gente saber com relação à orientação. Qual que é a importância, né, das nossas orientações, qual que é a importância da gente saber tudo isso, tá bom? Esse vídeo encerra aqui, porque eu vou fazer mais um com relação ao ciclo de evolução, tá? Um ciclo de evolução de transmissão das doenças. Então, aí, para não ficar muito longo e como é outro assunto, aí eu vou encerrar esse e já faço outro, tá bom?